A neve caía impiedosa sobre as colinas geladas de Eldória, um reino esquecido nas bordas das Montanhas Negras, onde o vento uivava como almas penadas, e as noites se estendiam como véus eternos. Clara apertava o xale puído contra o peito, os dedos dormentes de tanto frio, enquanto arrastava seu filho pequeno Thomas pela trilha lamacenta que levava à cabana isolada. Aos 28 anos, ela era uma viúva marcada pela perda, o marido levado por uma febre cruel 2 invernos atrás, deixando-a sozinha para enfrentar o mundo hostil de uma vila que sussurrava sobre maldições e criaturas das sombras. Seus cabelos castanhos, desgrenhados pelo vento, emolduravam um rosto pálido, sulcado por olheiras que contavam noites insones de preocupação e fome. A vila de Pedra Sombria ficava encravada no vale, um punhado de chalés de madeira e pedra que se aglomeravam como ovelhas assustadas ao redor de uma igreja em ruínas. Ali, os moradores viviam à mercê de antigas lendas, tratados esquecidos entre humanos e os imortais das montanhas, aqueles seres de pele pálida e olhos que brilhavam como luar. Vampiros, diziam os mais velhos, governantes de um castelo invisível nas alturas, que cobravam tributos em sangue e lealdade. Clara nunca acreditara nessas histórias. Para ela, o verdadeiro monstro era a miséria que rastejava pelas ruas, o inverno que devorava os fracos. "Tome cuidado, mamãe", murmurou Thomas, sua vozinha trêmula ecoando no ar cortante. Ele tinha apenas 5 anos, magro como um graveto, os olhos grandes e castanhos herdados dela, cheios de uma inocência que Clara lutava para preservar. Ela sorriu fracamente, apertando sua mão gelada. "Eu sempre cuido, meu amor. Vamos chegar em casa logo." Mas o céu escurecia mais rápido que o habitual, e a nevasca se intensificava, transformando o mundo em um borrão branco e impiedoso. Clara praguejou baixinho, acelerando o passo. Elas haviam saído para colher raízes no bosque, na esperança de um ensopado que aquecesse os ossos, mas a tempestade as pegara de surpresa. O vento chicoteava seu rosto, e ela sentiu o pânico subir pela espinha, não por si, mas por Thomas, cuja respiração ofegante era o único som além do uivo da natureza. Foi então que ela ouviu. Um choro fraco, quase engolido pelo vendaval. Clara parou, o coração disparado. "O que foi isso?" Thomas se agarrou à sua saia, olhos arregalados. "Um lobo, mamãe." "Não, fique quieto." Ela soltou a mão dele por um instante e avançou na direção do som, os pés afundando na neve fofa. A alguns metros, sob um pinheiro curvado pelo peso da geada, ela viu uma criança não mais que 3 anos, encolhida em um montinho de peles ensopadas. Cabelos loiros como neve fresca, pele translúcida e olhos. Olhos de um azul profundo, quase violeta, que a fitavam com uma mistura de terror e alívio. "Deus do céu!" sussurrou Clara, correndo até ele. A criança tremia violentamente, os lábios azulados pelo frio. Sem hesitar, ela o ergueu nos braços, sentindo o corpinho leve como uma pluma. "Shh! Está tudo bem agora. Eu te levo para casa." Thomas observava, curioso e um pouco ciumento, enquanto Clara envolvia o menino em seu próprio xale, aquecendo-o contra o peito. O pequeno desconhecido se aninhou instintivamente, um soluço escapando de seus lábios. "Mamãe", murmurou ele, a voz tão fraca que mal se ouvia. "Eu sou mamãe agora por esta noite", respondeu ela, forçando um tom reconfortante. Com Thomas de uma mão e o menino no colo, Clara lutou de volta pela trilha. Cada passo uma batalha contra o vento que parecia querer arrancá-los para o abismo. Seus músculos ardiam, o frio penetrava até os ossos, mas a determinação de uma mãe, ou o instinto que a fazia se sentir como uma, a impulsionava adiante. A cabana era um refúgio precário, paredes de toras rachadas, um fogão de ferro onde uma chama fraca lutava para sobreviver, e uma cama de palha compartilhada por mãe e filho. Clara depositou o menino perto do fogo, envolvendo-o em cobertores puídos. Thomas ajudava, trazendo uma caneca de água morna que ela havia fervido mais cedo. O pequeno desconhecido piscava devagar, o choro cessando enquanto o calor o envolvia. Seus olhos, agora mais claros à luz tremeluzente,
pareciam conter segredos antigos, profundos como poços sem fundo. "Como você se chama, pequeno?" perguntou Clara, ajoelhando-se ao lado dele e limpando seu rosto com um pano úmido. "Eu." "Lyrian", respondeu ele, a voz ganhando força. "Meu pai. Ele me mandou buscar algo nas montanhas. Mas a neve..." Clara franziu a testa. Uma criança sozinha nas alturas? Isso não fazia sentido. "Seu pai deve estar preocupado. Amanhã levo você de volta à vila. Alguém vai saber de onde você veio." Lyrian balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. "Não. Ele não é como os outros. Ele é o rei das sombras." Um calafrio percorreu Clara, não pelo frio, mas por algo mais profundo, um eco das lendas que os aldeões contavam ao redor da fogueira. O rei vampiro, senhor do castelo de gelo eterno, um ser imortal que reinava sobre as noites com punho de ferro e coração de pedra. Bobagens, pensou ela, afastando o pensamento. Mas enquanto observava Lyrian adormecer, uma inquietação se instalava em seu peito. A criança era pálida demais, delicada demais para as rudezas da vila. E aqueles olhos? Eles pareciam brilhar fracamente, como se capturassem a luz do fogo e a devolvessem em tons de prata. Thomas se enroscou ao lado dela na cama, sussurrando. "Ele é bonito, mamãe, como um anjo da neve." Clara beijou a testa do filho, mas o sono não veio fácil. Lá fora, a nevasca rugia, e no silêncio entre os uivos, ela jurou ouvir passos, leves e impossíveis, se aproximando da cabana. O ar pareceu mais frio, carregado de um perfume sutil de jasmim e sangue fresco. Seus pensamentos giravam em torno de traumas antigos. O marido que a abandonara não pela morte, mas por fraqueza, deixando-a com Thomas e uma sensação de inadequação que a corroía. Ela era apenas uma mulher comum, marcada por cicatrizes invisíveis de rejeição e luta diária. Salvar Lyrian fora um ato de compaixão, nada mais. Mas por que, então, seu coração batia como se o destino tivesse batido à porta? Quando a aurora finalmente rompeu o céu cinzento, filtrando uma luz pálida pelas frestas da cabana, Clara acordou com um sobressalto. Lyrian ainda dormia, mas algo havia mudado. Na porta, uma sombra se delineava contra a neve, alta, imponente, envolta em um manto negro que se fundia à paisagem. Um homem, ou o que parecia com cabelos escuros caindo como asas de corvo e olhos que perfuravam a alma. Ele não bateu, apenas observou, e sua presença encheu o ar de uma eletricidade gélida. "Você salvou meu filho", disse ele, a voz um ronronar baixo, aveludado, carregado de um sotaque antigo que ecoava das montanhas. E com isso, salvou algo que eu pensava perdido para sempre. Clara se ergueu, o pulso acelerado, protegendo instintivamente Thomas e Lyrian. Quem era ele? Um pai enlutado? Ou o começo de uma lenda que ela nunca quisera desvendar? O Rei das Sombras havia chegado, e com ele o peso de um mundo que ela mal imaginava. A presença do estranho na soleira da cabana era como uma sombra viva, devorando a luz pálida da aurora. Clara piscou, o coração martelando contra as costelas, enquanto Thomas se encolhia atrás dela, os dedinhos apertando sua saia. Lyrian, ainda sonolento, ergueu a cabeça e murmurou, "Pai", com uma reverência instintiva que fez o ar se tornar mais denso, carregado de algo antigo e inabalável. O homem? Não, o ser. Inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto de realeza que não precisava de coroas para se impor. Seus cabelos negros caíam em ondas selvagens sobre os ombros, contrastando com a pele imaculada, quase luminosa contra o manto de veludo escuro, bordado com fios prateados, que pareciam pulsar como veias de luar. Seus olhos, de um cinza tempestuoso bordado de prata, fixaram-se em Clara com uma intensidade que a fez sentir nua, exposta, como se ele pudesse ler as cicatrizes escondidas em sua alma. Ele era alto, esguio, mas com uma força contida que evocava as montanhas ao redor. Inabalável, eterna. "Eu sou Alaric, rei das sombras de Eldória", disse ele, a voz ecoando como um sussurro de vento,
através de cavernas geladas, mas com uma doçura subjacente que desarmava. E você, humana, ousou trazer meu filho de volta das garras do inverno. Por isso, venho com gratidão. E uma dívida. Clara engoliu em seco, o instinto maternal a mantendo de pé, mesmo que suas pernas tremessem. Anos de luta na vila a haviam ensinado a desconfiar de estranhos, especialmente daqueles que pareciam saídos das lendas que os velhos contavam para assustar as crianças. Vampiro. A palavra pairava em sua mente como uma maldição, mas ali, na luz fraca, ele parecia mais um nobre exilado do que um monstro. Eu só fiz o que qualquer um faria, murmurou ela, a voz rouca pelo sono interrompido. Ele estava morrendo de frio. Leve-o de volta para casa agora. Alaric não se moveu imediatamente. Em vez disso, seus olhos deslizaram para Lyrian, suavizando-se de uma forma que revelava uma vulnerabilidade rara em um rei. O menino se ergueu cambaleante e correu para os braços do pai, que o ergueu com facilidade, pressionando os lábios frios contra sua testa. Meu herdeiro, sussurrou Alaric, e por um instante, Clara viu o peso da imortalidade em seu rosto. Séculos de solidão, talvez, ou o terror de perder o que restava de humanidade em seu sangue. Lyrian riu baixinho, um som puro que dissipou parte da tensão, mas os olhos do rei voltaram para ela, mais penetrantes. Qualquer um? Não nesta terra esquecida, rebateu ele com um traço de amargura. Os tratados antigos nos separam dos mortais há gerações. Humanos temem o que não compreendem, e com razão. Meu povo, nós cobramos tributos em silêncio, mas raramente oferecemos retribuição. Ele deu um passo para dentro da cabana, o ar ao seu redor esfriando como se o próprio inverno o seguisse. O perfume de jasmim e algo metálico, sangue, invadiu o espaço apertado, misturando-se ao cheiro de fumaça e palha úmida. Thomas espiou de trás das pernas da mãe, fascinado apesar do medo. Você é o rei das sombras? Da história da vovó? Alaric sorriu, um gesto que revelava presas afiadas por um segundo, antes de se suavizar. Sim, pequeno, mas as histórias exageram. Eu não venho para devorar almas esta noite. Seus olhos, no entanto, não deixavam Clara. Havia algo ali. Uma fome não de sangue, mas de conexão, como se salvando Lyrian, ela tivesse tocado uma ferida aberta em seu peito imortal. Clara recuou um passo, o fogo crepitando nervosamente ao fundo. Seus pensamentos corriam para o passado. O marido que a deixara sozinha, não pela morte, mas por covardia, fugindo para as cidades distantes e abandonando-a com Thomas e uma pilha de dívidas. Ela se sentia indigna de tal atenção, uma mulher comum com mãos calejadas e um corpo marcado pelas privações, curvas suavizadas pela fome, mas que ela via como fraqueza. O que você quer de mim, então? Não tenho nada para oferecer além de um teto por uma noite. O rei depositou Lyrian no chão, que correu para brincar com uma boneca de pano velha de Thomas, alheio à eletricidade no ar. Alaric se aproximou devagar, parando a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que Clara sentisse o frio emanar dele como uma aura. Uma dívida de sangue, explicou, estendendo a mão pálida, as unhas longas e elegantes como garras lapidadas. Nosso povo não esquece favores. Eu ofereço proteção para você e seu filho. A Vila de Pedra Sombria é um ninho de fofoqueiros e invejosos. Eles sussurram sobre maldições porque temem o que vive nas montanhas. Mas comigo, você estaria a salvo. Seus dedos roçaram os dela quando ela hesitou em aceitar a mão, um toque gélido que enviou um arrepio pela espinha dela. Não de repulsa, mas de algo mais perigoso, uma faísca de calor proibido em meio ao gelo. Clara puxou a mão de volta, o rosto corando apesar do frio. Proteção. De um vampiro? Eu não sou tola, meu senhor. As lendas falam de barganhas que custam a alma. Alaric riu, um som baixo e melodioso que ecoou como sinos distantes. Lendas são tecidas por medrosos. Eu não peço sua alma, Clara. Eu sei seu nome, pois Lyrian o sussurrou em seus sonhos agitados. Peço apenas lealdade. Venha ao castelo de gelo eterno esta noite. Veja por si mesma. Meu filho precisa de uma mãe.
e eu de alguém que veja além das sombras. As palavras a atingiram como uma lâmina afiada. Mãe. Ela olhou para Thomas, que observava com olhos arregalados, e para Lyrian, que agora ria enquanto empilhava pedras perto do fogo. Seu coração se partia entre o medo e uma ânsia profunda, a de pertencer, de ser mais que uma viúva rejeitada em uma cabana decrépita. Mas as montanhas chamavam com promessas sombrias, um mundo de tratados antigos, onde sangue selava pactos e memórias eternas curavam feridas. Ela pensou nas noites sozinha, na rejeição que a fazia duvidar de seu valor, no desejo secreto de um toque que a fizesse se sentir viva. Antes que pudesse responder, um uivo distante cortou o ar. Lobos, ou algo pior, alertados pela presença do rei. Alaric se endireitou, os olhos faiscando com uma luz predatória. A nevasca esconde perigos. Decida agora, Clara. Fique aqui e enfrente o inverno sozinha. Ou venha comigo e desperte algo que nem eu esperava. Ela apertou os punhos, o dilema moral rasgando-a por dentro. Mortalidade frágil contra a imortalidade tentadora. Com um suspiro trêmulo, ela assentiu. Por Lyrian e por Thomas. Mas em seu peito, uma semente de dúvida e atração brotava, prometendo uma transformação que mudaria tudo. Enquanto Alaric erguia Lyrian nos braços e estendia a mão novamente, a porta da cabana rangeu ao vento, revelando o caminho nevado que levava às alturas. O castelo os esperava, uma fortaleza de gelo e segredos, onde o coração de um rei poderia ser salvo, ou perdido para sempre. A jornada pelas montanhas era um suplício de branco infinito, onde a neve se acumulava em camadas traiçoeiras e o vento cortava como lâminas invisíveis. Clara seguia Alaric de perto, com Thomas agarrado à sua mão, e Lyrian aninhado nos braços fortes do rei. O manto negro dele ondulava como asas de um corvo gigante, guiando-os por trilhas que pareciam se materializar do nada. Caminhos ocultos, marcados por runas antigas, gravadas em pedras cobertas de geada, que brilhavam fracamente ao toque de sua presença. O ar rarefeito carregava um cheiro de pinheiros congelados e algo mais primal, como terra úmida após uma tempestade de sangue. Clara sentia o peso de sua decisão em cada passo, o coração uma mistura de terror e uma excitação proibida que a envergonhava. Anos de solidão a haviam moldado em uma mulher prática, endurecida pela rejeição do marido, que a abandonara por outra, deixando-a com cicatrizes que iam além da pele. A sensação de ser insuficiente, de um corpo que carregava marcas de partos e privações, curvas que ela escondia sob roupas gastas, por medo de olhares julgadores. Agora, caminhando ao lado de um ser imortal, ela se sentia exposta, como se seus segredos sussurrassem para o vento. Isso é loucura, murmurou para si mesma, apertando a mão de Thomas, que tropeçava na neve alta, os olhinhos castanhos cheios de uma aventura que ele mal compreendia. Alaric virou-se ligeiramente, seus olhos cinzentos capturando os dela, com uma precisão que a fez corar. Loucura é o que nos mantém vivos, Clara. Ou, no meu caso, o que nos impede de nos tornarmos poeira esquecida. Sua voz era um veludo sombrio, entrelaçado com um sotaque que evocava salões de mármore e bailes sob luas eternas. Ele carregava Lyrian com facilidade, o menino dormindo contra seu peito, alheio ao frio que mordia os mortais. Meu filho nasceu de uma união frágil entre minha linhagem e uma humana que fugiu do peso da eternidade. Ele é vulnerável ao sol e ao ferro, por isso o enviei em busca de uma erva rara nas encostas, um erro que quase o custou a vida. As palavras dele abriram uma fresta em sua armadura real, revelando camadas de dor que Clara reconhecia. A perda, o medo de falhar com os que amava. Ela pensou em Thomas, em como o marido a deixara sozinha para criar o filho, questionando se algum dia seria digna de um amor que não a visse como fardo. Eu entendo. Perdas, respondeu ela, a voz baixa para não acordar as crianças. Meu marido não morreu, como eu dizia na vila. Ele me trocou por uma vida mais fácil nas cidades. Me deixou com Thomas e uma sensação de que eu nunca seria o suficiente. Salvar Lyrian.
Foi como salvar uma parte de mim que ainda acredita em bondade. Alaric parou por um instante, o vento agitando seus cabelos negros. Seus olhos se suavizaram e ele estendeu a mão livre, roçando os dedos frios na bochecha dela. Um toque que enviou um choque elétrico por sua pele, misturando gelo e fogo. Você é mais que suficiente, Clara. Nos tratados antigos, o sangue humano carrega memórias puras, não corrompidas pela imortalidade. Você salvou Lyrian não por dever, mas por instinto. Isso desperta algo em mim. Uma fome que vai além do sustento. O ar entre eles crepitou com tensão, uma promessa sensual de proximidade que a fez recuar, o coração acelerado. Seus lábios se entreabriram, mas ela desviou o olhar, sentindo o rubor subir ao rosto. A trilha subiu, serpenteando por penhascos onde o abismo se abria como uma boca faminta. Thomas apontou para uma formação rochosa distante onde luzes fantasmagóricas dançavam, talvez auroras, ou os espíritos dos tratados quebrados que os velhos contavam. "Olha, mamãe, é um castelo de gelo", exclamou ele, a voz ecoando com empolgação infantil. Alaric sorriu, revelando um vislumbre de presas que não aterrorizavam, mas intrigavam. "Sim, pequeno. O castelo de gelo eterno, forjado há milênios por meu ancestral, o primeiro rei das sombras. Suas torres refletem as estrelas, e suas paredes guardam segredos de sangue e juramentos. À medida que se aproximavam, o castelo emergia da neblina, uma fortaleza colossal de cristal translúcido e pedra negra, erguendo-se como um coração petrificado nas montanhas. Portões de ferro forjado com motivos de veias pulsantes se abriram com um rangido grave, revelando pátios internos onde fontes congeladas jorravam água que nunca derretia, e estátuas de vampiros ancestrais vigiavam com olhos de safira lapidada. Ao cruzarem o limiar, o frio externo deu lugar a um calor sutil, emanado de lareiras eternas que queimavam com chamas azuis. Magia ligada à natureza, sussurrada nos ventos das montanhas. Criados pálidos, de olhos luminosos, inclinaram-se em reverência, murmurando, "Meu rei", em tons que ecoavam como hinos antigos. Alaric guiou Clara por corredores amplos, cujas paredes de gelo exibiam afrescos congelados de batalhas passadas. Humanos e imortais, selando pactos com taças de sangue. Maldições que amaldiçoavam traidores a uma eternidade de fome. Eles pararam em uma câmara vasta, um salão de banquetes, onde tapeçarias bordadas com fios de prata contavam histórias de amores proibidos, rainhas humanas que se uniam a reis vampiros, desafiando hierarquias sociais e preconceitos entre espécies. Lyrian acordou, correndo para uma mesa baixa, carregada de frutas cristalizadas, e pães que pareciam neve comestível. Thomas o seguiu rindo, enquanto Clara observava, hipnotizada pela opulência que contrastava com sua cabana miserável. "Este é seu novo lar, por enquanto", disse Alaric aproximando-se dela. Seus dedos traçaram o braço dela, um gesto possessivo que a fez estremecer. "Aqui não há fome, nem julgamentos, mas há perigos. Conselheiros que veem humanos como fraqueza, e uma maldição em minha linhagem que me impede de confiar plenamente. Você salvou meu coração ao salvar Lyrian, um órgão que eu pensava atrofiado pela imortalidade." Seus olhos mergulharam nos dela, cheios de desejo cru, e Clara sentiu o puxão de uma barganha mais profunda. Não só proteção, mas uma conexão que curaria suas inseguranças, transformando-a de viúva rejeitada em rainha das sombras. Mas o momento foi interrompido por um arauto, um vampiro esguio de cabelos prateados que se curvou. "Meu rei, emissários da vila chegam. Eles exigem o tributo anual." E sussurram sobre a humana que ousou tocar o herdeiro. Alaric rosnou baixinho, os olhos faiscando com fúria protetora. Clara apertou os punhos, o dilema moral ressurgindo. Sua presença poderia atrair preconceitos, forçando-a a confrontar não só o mundo exterior, mas as sombras internas de dúvida e medo de monstros, literais e seus próprios. Enquanto o rei se virava para enfrentar a ameaça, Clara tocou o espelho próximo, uma relíquia que revelava não o reflexo físico, mas o valor oculto da alma. Nele,
Viu-se forte, digna, envolta em luz prateada. O castelo pulsava ao seu redor como se a aceitasse, e pela primeira vez o peso da rejeição pareceu se dissolver na promessa de um amor que transcendia a mortalidade. Mas as sombras da corte se aproximavam, e com elas, testes que provariam se ela era digna de salvar não só uma criança, mas o coração de um rei. O salão de banquetes ecoava com o crepitar das chamas azuis nas lareiras, mas o ar se tornara opressivo, como se o próprio castelo retivesse a respiração. Alaric se endireitou, os ombros tensos sob o manto negro, enquanto o arauto se curvava mais baixo, os olhos prateados evitando os do rei. Clara ficou imóvel ao lado da mesa, os dedos ainda formigando do toque no espelho. Aquele reflexo etéreo que a mostrara não como a viúva marcada pela rejeição, mas como uma mulher radiante, digna de segredos ancestrais. Thomas e Lyrian brincavam alheios, empilhando frutas cristalizadas em torres instáveis, suas risadas um contraponto frágil à sombra que se aproximava. "Traga-os", ordenou Alaric, a voz um rosnado baixo que reverberou pelas paredes de gelo, fazendo as tapeçarias tremularem como se revivessem batalhas passadas. Seus olhos cinzentos faiscaram com uma fúria contida, e Clara sentiu o pulso dele acelerar, não de medo, mas de uma possessividade primal que a envolvia como uma teia invisível. Ele se virou para ela por um instante, o olhar suavizando-se apenas o suficiente para transmitir uma promessa silenciosa: proteção, mesmo que o mundo mortal batesse à porta. Os portões externos rangeram ao longe, e logo os emissários entraram no salão, uma procissão de 3 aldeões, encolhidos em peles grossas. Liderados pelo ancião da vila, um homem encurvado chamado Harlan, cujos olhos fundos carregavam o peso de gerações de tributos forçados. Atrás deles, guardas vampiros de armaduras prateadas flanqueavam, as presas à mostra em um aviso sutil. Harlan parou a uma distância respeitosa, mas seu nariz se enrugou ao farejar o ar, os olhos se estreitando ao avistar Clara e as crianças. "Meu rei Alaric", começou ele, a voz rouca como cascalho sob botas. "O inverno devora pedra sombria. Exigimos o tributo prometido nos tratados, grãos das suas estufas eternas, peles dos seus rebanhos sombrios, e explicações sobre a humana que ousou interferir nos assuntos da corte." Alaric cruzou os braços, a silhueta imponente projetando uma sombra que engoliu os emissários. "Interferir? Ela salvou o que é meu por direito de sangue. Lyrian teria perecido nas encostas se não fosse por Clara. Os tratados falam de paz, não de acusações mesquinhas. Sua voz era um fio de aço, entrelaçado com o eco de maldições antigas, aquelas barganhas seladas com gotas de sangue que ligavam humanos e imortais, prometendo lealdade em troca de sobrevivência. Mas Clara via além da fachada real. A tensão em sua mandíbula, o modo como seus dedos se contraíam, como se a presença dela o ancorasse contra a raiva que borbulhava sob séculos de isolamento. Harlan cuspiu no chão de mármore negro, um gesto de desdém que fez os guardas sibilarem. Salvar ou roubar. As lendas dizem que humanos tocam o herdeiro para invocar maldições. Sua linhagem carrega a marca do sangue impuro, rei. E agora, uma viúva da vila, conhecida por sua fraqueza, entra no castelo de gelo? Os aldeões sussurram de traição. Ela traz o cheiro de rejeição de um marido que a descartou como trapo. Como podemos confiar que não é uma espiã, atraída pela imortalidade para sugar nossos segredos? As palavras atingiram Clara como um tapa, reabrindo feridas que ela pensara cicatrizadas. Fraqueza, rejeição. Seu corpo, com suas curvas suaves moldadas pela maternidade e pela fome, pareceu pesar mais, como se os olhos do ancião a despissem, expondo as inseguranças que a faziam se encolher na cabana solitária. Ela apertou os punhos, sentindo o rubor subir ao rosto, mas ergueu o queixo, o instinto maternal, agora estendido a Lyrian, a impulsionando. "Eu não roubei nada", rebateu ela, a voz firme apesar do tremor interno. "Salvei uma criança que chorava na neve, como faria por qualquer um. Vocês, na vila, viram miséria demais para reconhecer bondade.
Meu marido me abandonou, sim, mas isso não me torna fraca. Me torna sobrevivente. Thomas se escondeu atrás dela, os olhos arregalados enquanto Lyrian parou de brincar, correndo para se agarrar à perna do pai. Alaric rosnou, um som gutural que ecoou como um trovão nas montanhas, e em um borrão de movimento, ele se posicionou entre Clara e os emissários, os olhos agora negros como abismos. Cuidado com suas palavras, mortal. Os tratados foram forjados em sangue. O meu, o de meus ancestrais. Vocês recebem proteção contra as feras das sombras, e, em troca, silêncio sobre o que não compreendem. Clara é sob minha guarda agora. Qualquer sussurro de preconceito será tratado como violação do pacto. Harlan recuou, o rosto pálido, mas não sem um último olhar venenoso para Clara. Então, o rei se curva a uma humana. Cuidado, Alaric. A maldição da linhagem, aquela que devora corações imortais, pode se alimentar de fraqueza. Nós levaremos o tributo, mas a vila não esquecerá. Os emissários se retiraram, arrastando os pés, deixando para trás um rastro de neve derretida e tensão palpável. Os guardas os escoltaram para fora, mas o eco de suas palavras pairava, como uma névoa venenosa no salão. Alaric exalou devagar, o corpo relaxando apenas quando as portas se fecharam com um estrondo. Ele se virou para Clara, os olhos suavizando-se em uma vulnerabilidade que a desarmou. Eles falam de maldições, porque temem o que eu carrego. Uma linhagem amaldiçoada por um amor antigo, onde o sangue de uma humana diluiu nossa força, tornando-nos sensíveis à luz e à solidão. Lyrian é prova disso, frágil mas puro. Ele se aproximou, os dedos frios traçando o braço dela em um gesto reconfortante, enviando arrepios de calor proibido pela pele. Você não é fraqueza, Clara. Você é o antídoto. Ao salvar meu filho, tocou memórias que eu enterrei, de pertencer, de um toque que cura em vez de ferir. Clara engoliu em seco, o coração martelando com uma mistura de medo e desejo. O toque dele era como uma barganha viva, gelo que prometia fogo, imortalidade que desafiava sua mortalidade frágil. Ela pensou nas noites sozinha, na rejeição que a fazia questionar seu valor, no corpo que escondia por vergonha. Mas ali, no castelo que pulsava como um coração de cristal, ela se viu no espelho novamente, forte. E se eu trouxer mais problemas? A vila. Eles me odeiam por ser sozinha, por carregar Thomas sem um homem. Aqui sou uma intrusa. Ele sorriu, um gesto que revelou presas afiadas, mas com uma ternura que a envolveu. Então que venham os problemas. Eu os enfrentarei por você. Seus lábios roçaram a testa dela, um beijo gélido que acendeu faíscas em seu sangue, selando uma aliança não de palavras, mas de almas. Lyrian e Thomas riram ao fundo, alheios, mas Clara sentiu o puxão. Uma transformação começando, onde o monstro do rei se humanizava, e sua própria sombra de dúvida se dissipava na luz prateada da corte. No entanto, enquanto o rei a guiava para aposentos privos, uma suíte de câmaras com camas de veludo negro e janelas que davam para abismos nevados, um arauto sussurrou ao ouvido de Alaric. Os conselheiros da corte se reúnem. Eles questionam a humana, e uma relíquia antiga desperta, o tomo das barganhas de sangue, que revela traições ocultas. Alaric assentiu, mas seus olhos em Clara carregavam uma promessa sombria. O amor nascente os testaria, forçando confrontos com preconceitos e maldições, mas também com a cura de feridas profundas. A nevasca lá fora uivava, como se o destino tecesse sua teia, e Clara, pela primeira vez, se permitiu ansiar por um futuro onde o coração do rei e o dela batessem em uníssono. As câmaras privativas do castelo de gelo eterno eram um labirinto de luxo sombrio, onde paredes de cristal translúcido capturavam a luz fraca das estrelas, projetando prismas que dançavam como fantasmas sobre tapeçarias bordadas com fios de veias prateadas. Clara parou na soleira da suíte principal, o coração ainda acelerado pelo confronto no salão, enquanto Alaric gesticulava para os criados pálidos se afastarem. O ar ali era mais quente, perfumado por incensos de resina antiga e algo metálico, como ferro aquecido,
que evocava memórias de sangue fresco. Thomas e Lirian, exaustos da jornada, foram levados para uma alcova adjacente, onde camas de veludo negro os esperavam, cobertas por peles macias que pareciam sussurrar promessas de sonhos sem pesadelos. "Descanse aqui", murmurou Alaric, sua voz um ronronar baixo que ecoava pelas câmaras enquanto fechava a porta pesada atrás deles. Seus olhos cinzentos, agora bordados de um brilho predatório, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez recuar contra a parede gelada. "Os conselheiros esperam, mas esta noite é nossa. Deixe que eu lide com as sombras da corte." Ele se aproximou devagar, os dedos frios traçando o contorno de seu queixo, erguendo seu rosto para o dele. O toque era elétrico, uma mistura de gelo e desejo que despertava faíscas em sua pele, fazendo-a lembrar das noites solitárias na cabana, onde o único calor era o de seu próprio corpo, marcado por curvas que ela via como falhas, resquícios de uma maternidade que o marido rejeitara como excesso de fardo. Clara engoliu em seco, o peito subindo e descendo com respirações rápidas. "E se eles me virem como uma ameaça, como Harlan disse? Fraqueza. Eu sou humana, Alaric. Meu sangue é mortal, meu corpo. Imperfeito. Você governa imortais. Eu mal sobrevivi a um inverno na vila." Suas palavras saíam trêmulas, carregadas de traumas antigos. A rejeição do ex-marido, que a abandonara por uma mulher mais fina, deixando-a com inseguranças que a faziam se esconder sob xales puídos, questionando se algum dia seria digna de um olhar que não julgasse. Alaric rosnou baixinho, um som gutural que reverberou em seu peito, e ele a puxou para mais perto, as mãos firmes em sua cintura, moldando-se às curvas que ela tanto temia. "Imperfeita. Você é a chama que ilumina este gelo eterno, Clara. Minha linhagem carrega uma maldição. O sangue diluído de uma rainha humana que amou demais, tornando-nos vulneráveis à solidão, ao medo de perder o que resta de humanidade. Lirian é o eco disso, frágil, mas vivo por sua causa." Seus lábios roçaram os dela, um beijo fantasma que prometia mais, enviando um arrepio sensual por sua espinha. Ela sentiu o calor de seu próprio sangue responder, uma faísca proibida que desafiava o frio imortal dele, como se o destino tecesse uma barganha de almas em vez de sangue. Antes que pudesse se perder no momento, um sino grave ecoou pelos corredores, chamando os conselheiros para a Câmara das Revelações. Um salão subterrâneo, onde o tomo das barganhas de sangue repousava sobre um altar de obsidiana, guardado por runas que pulsavam como corações vivos. Alaric se afastou relutante, os olhos escurecendo com relutância. "Venha comigo. Eles questionam sua presença, mas o tomo revelará a verdade. Se houver traição na corte, ele a exporá. Memórias gravadas em páginas de pele antiga, ligadas ao nosso sangue coletivo." Clara hesitou, mas assentiu, o instinto de proteção por Thomas e Lirian, agora entrelaçado com algo mais profundo por Alaric, a impulsionando. Eles desceram por escadarias em espiral, iluminadas por tochas de chamas azuis que sussurravam segredos ancestrais. O salão era uma caverna de ecos, com tetos abobadados de gelo que refletiam como espelhos distorcidos, revelando não rostos, mas essências, almas nuas, expostas em tons de prata e sombra. Ao centro, o tomo se erguia, sua capa de couro negro entreaberta, páginas amareladas tremulando como se respirassem. 10 conselheiros vampiros circundavam o altar, figuras esguias de robes bordados com motivos de presas e luas, seus olhos luminosos fixos em Alaric, com uma mistura de lealdade e desconfiança. "Rei Alaric", sibilou a líder, uma vampira de cabelos prateados chamada Elara, cujos lábios se curvavam em desdém ao avistar Clara. "Os tratados proíbem humanos na corte sem juramento de sangue. Esta, Salvadora, pode ser uma espiã da vila, invocando a maldição que enfraquece nossa linhagem. O tomo desperta. Que ele julgue." Seus olhos varreram Clara, julgando as curvas suaves, o rosto marcado por olheiras de noites insones, como se visse apenas fraqueza mortal. Alaric se posicionou ao lado de Clara,
a mão possessiva em suas costas, um gesto que enviou ondas de calor protetor por ela. Julgue então, mas saibam, ela salvou Lyrian, e com ele, o futuro da linhagem. Ele cortou o pulso com uma unha afiada, deixando uma gota de sangue escuro cair sobre o tomo. As páginas se abriram sozinhas, revelando visões etéreas. A nevasca, o choro de Lyrian, Clara erguendo-o nos braços, seu coração batendo com compaixão pura. Mas então, sombras se infiltraram, vislumbres de Harlan conspirando com um conselheiro traidor, sussurrando planos para quebrar os tratados e invocar uma antiga maldição que devoraria o rei de dentro para fora. Gritos ecoaram quando Elara recuou, o rosto pálido de horror ao ver seu aliado exposto. «Traição!» rugiu Alaric, os caninos se alongando em fúria. Em um borrão ele imobilizou o traidor contra o altar, os olhos negros como abismos. «Você vendeu segredos para mortais por medo da maldição? O sangue nos liga. Sua traição desperta o que temíamos.» O traidor se debateu, mas o tomo pulsou, sugando uma essência sombria dele, deixando-o inerte como pedra congelada. Clara observava, o estômago revirando com o horror gótico da cena, mas também com uma força nova brotando em seu peito. O espelho no teto refletia sua imagem agora. Não a mulher rejeitada, mas uma guardiã, envolta em luz prateada que se entrelaçava com a de Alaric. Elara, humilhada, curvou-se. «Perdão, meu rei, a humana. Ela purifica.» Mas o olhar dela ainda carregava veneno, prometendo obstáculos futuros. Alaric se virou para Clara, o suor perolado em sua testa imortal, um raro sinal de exaustão emocional. «Você viu as sombras da corte. Ainda fica.» Seus dedos entrelaçaram os dela. O toque agora uma âncora, selando uma promessa sensual e profunda. Ela assentiu, puxando-o para um beijo impulsivo, seus lábios quentes contra os frios dele, um fogo que derretia o gelo. «Fico, por você, por nós.» O tomo se fechou com um suspiro, como se aprovasse a barganha, mas lá fora, a nevasca uivava mais forte, anunciando que a maldição não estava derrotada, apenas adormecida, esperando o teste final de amor e sacrifício. Enquanto subiam de volta às câmaras, Clara sentiu o peso da transformação. Suas inseguranças se dissolvendo no abraço do rei, o monstro dele se humanizando em sua presença. Mas o arauto os esperava na porta, sussurrando. A vila marcha, armada com relíquias roubadas. A confrontação vem ao amanhecer. Alaric apertou a mão dela, os olhos cheios de uma determinação feroz, e Clara soube que o coração salvo agora batia por ela, pronto para a batalha que forjaria seu destino eterno. A aurora se aproximava como uma lâmina de prata, tingindo as montanhas de Eldória com um brilho frio que mal penetrava a nevasca furiosa. O castelo de gelo eterno pulsava com urgência, suas torres de cristal ecoando os uivos do vento como um lamento ancestral. Clara parou na varanda elevada, o manto negro de veludo que Alaric lhe dera, ondulando ao redor de seu corpo, moldando-se às curvas que outrora ela escondia por vergonha. Agora, aquelas formas suaves pareciam armadura, fortalecidas pelo toque do rei, que a fizera se sentir não uma relíquia rejeitada, mas uma força viva, capaz de desafiar sombras imortais. Thomas e Lyrian dormiam seguros nas câmaras, guardados por servos leais, mas o peso da noite pairava em seu peito, uma mistura de medo maternal e uma ânsia profunda por Alaric, cujos olhos cinzentos a ancoravam como uma barganha de sangue não selada. Alaric surgiu ao seu lado, a silhueta imponente envolta em uma capa bordada com runas que brilhavam como veias de luar. Seus cabelos negros se agitavam no vento e ele estendeu a mão, os dedos frios entrelaçando os dela com uma possessividade que enviava arrepios sensuais por sua pele. Eles vêm pelo temor, Clara. Relíquias roubadas do tomo, amuletos que invocam a maldição de minha linhagem, prometendo enfraquecer o sangue imortal. A vila vê em você o catalisador, uma humana que ousou tocar o herdeiro, rompendo hierarquias antigas. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de desejo contido, e ele a puxou para mais perto, os lábios roçando sua orelha. Mas você me salvou como salvou Lyrian. Seu coração mortal desperta o meu,
adormecido por séculos de solidão. Clara estremeceu, o calor de seu corpo contrastando com o gelo dele, uma tensão sensual que a fazia questionar sua mortalidade. Anos de rejeição, o marido que a abandonara por fraqueza, deixando-a com tomas e cicatrizes de inadequação, ecoavam em sua mente, mas ali, no abraço do rei, elas se dissolviam como neve ao fogo. E se eu falhar? Meu sangue é frágil, Alaric. Eles me odeiam por ser sozinha, por carregar marcas que um homem descartou. Como posso enfrentar uma maldição que devora reis? Seus olhos castanhos se ergueram para os dele, vulneráveis, mas flamejantes com uma determinação recém-nascida. Ele sorriu, revelando presas afiadas que agora a intrigavam em vez de aterrorizar, e pressionou os lábios contra os dela em um beijo feroz, profundo, que selava promessas não ditas. O gosto era de jasmim e ferro, uma fusão de imortalidade e desejo que a deixou ofegante. Você não falha. O espelho da corte revelou sua essência. Pura, forte. Venha, o confronto nos espera nos portões. Juntos, desceram para o pátio principal, onde guardas vampiros se alinhavam em fileiras sombrias, armados com lâminas de gelo eterno que cantavam ao vento. O ar carregava o cheiro de neve fresca e algo acre, fumaça de tochas mortais se aproximando. A procissão da vila emergiu da neblina como um espectro vingativo. Harlan à frente, ladeado por aldeões armados com forcados e relíquias roubadas, pingentes de osso gravados com runas invertidas, capazes de invocar a maldição que diluía o sangue dos imortais. Gritos ecoaram. Traidores! A humana corrompe o rei. Devolvam o tributo ou pereçam na luz do dia. Harlan ergueu um amuleto, seus olhos fundos brilhando com fanatismo, e uma onda de energia sombria pulsou, fazendo Alaric grunhir de dor, o corpo se curvando como se garras invisíveis rasgassem sua essência. Clara sentiu o pânico subir, mas o instinto maternal, estendido agora a Alaric e Lyrian, a impulsionou adiante. Não, gritou ela correndo para o centro do pátio, ignorando os sussurros dos guardas. Seus pés afundaram na neve, o vento chicoteando seu rosto pálido, mas ela ergueu as mãos, tocando o amuleto de Harlan com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Vocês temem o que não entendem. Eu salvei uma criança, não roubei segredos. Meu marido me abandonou por preconceito, me deixando indigna aos olhos da vila. Mas aqui aprendi que o verdadeiro monstro é o ódio que vocês carregam, hierarquias que dividem em vez de unir. A maldição se agitou, sombras rastejando pelo chão como veias negras, visando Alaric, que lutava para se manter de pé, os olhos escurecendo com agonia. Clara. Fuja, murmurou ele, mas ela balançou a cabeça, cortando a palma com uma lasca de gelo próxima. Um ato impulsivo, simbólico, ecoando os tratados antigos. Seu sangue mortal, quente e vivo, pingou sobre o amuleto, misturando-se à escuridão. O tomo em sua mente sussurrou memórias. Sangue como conexão, purificando maldições ligadas a traumas de rejeição e solidão. A relíquia tremeu, as runas se dissolvendo em fumaça prateada, e Harlan recuou, o rosto contorcido em terror. Impossível! O sangue humano. Cura! Os aldeões hesitaram, o fanatismo rachando como gelo fino. Alaric se ergueu, fortalecido pelo gesto dela, e avançou com um rugido que ecoou pelas montanhas, fazendo a nevasca se acalmar. Os tratados renascem no sangue dela. Vocês vieram por medo, mas levem de volta a paz, ou enfrentem a fúria das sombras. Seus guardas cercaram os invasores, mas Clara ergueu a voz novamente. Vão, deixem o ódio na neve. Eu era como vocês, sozinha, marcada por perda, mas o rei me mostrou aceitação. Encontrem isso em si mesmos. Harlan caiu de joelhos, o amuleto se desfazendo em pó, e os aldeões recuaram, murmurando preces confusas enquanto fugiam para o vale. O pátio se encheu de silêncio, quebrado apenas pelo crepitar das chamas azuis nas muralhas. Alaric puxou Clara para seus braços, o corpo frio agora aquecido pelo pulsar de seu sangue compartilhado, e a beijou com uma paixão que transcendia a mortalidade.
lábios frios encontrando os quentes dela, presas roçando sem ferir, uma dança sensual de poder e rendição. Você salvou meu coração, Clara. Não só Lyrian, mas a parte de mim que temia a eternidade vazia. Sua força dissolve a maldição. Nosso sangue se une agora. Eles retornaram às câmaras ao nascer do sol filtrado, onde Thomas e Lyrian acordavam, rindo ao vê-los. Alaric cortou o pulso novamente, oferecendo uma gota a Clara em uma taça de cristal. Um ritual de pacto, selando imortalidade parcial, onde ela ganharia longevidade sem perder a humanidade. Ela bebeu sentindo o fogo se espalhar, curando inseguranças como uma luz prateada. O corpo que temia agora era templo de amor, as cicatrizes de rejeição transformadas em medalhas de coragem. Eu te amo, sussurrou ela, aninhando-se contra ele, enquanto as crianças corriam ao redor, uma família forjada na neve e no sangue. O castelo pulsava em harmonia, suas paredes refletindo não sombras, mas um futuro de aceitação, onde o vampiro-rei encontrava a humanidade em uma mãe solteira, e ela, poder em um amor proibido. A nevasca se aquietou lá fora, e Eudória sussurrava promessas de paz, seladas pelo coração que Clara salvara para sempre.